بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prezados irmãos e prezadas irmãs, hoje eu quero conversar com aqueles irmãos que Allah subhanahu wa ta'ala os concedeu essa oportunidade, esta grande sorte de trabalhar e liderar e dirigir uma organização islâmica, um masjid, uma associação, um grupo de uma comunidade ou é amir de uma comunidade. Hoje quero falar, a minha mensagem é dirigida para este grupo de pessoas. Mas, no entanto, tendo em conta sempre a nossa questão, a qual eu me dispus aqui a falar ao longo deste mês de Ramadã. Estou a falar da questão dos Ides. Então, a minha conversa é em relação à questão dos Ides e o tratamento que tendes dado a estas pessoas, a aquelas pessoas, membros da comunidade e, em particular, aquelas pessoas desfavorecidas que estão nas comunidades periféricas em particular. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Aquelas pessoas que são responsáveis, têm uma responsabilidade, assumiram uma responsabilidade. Aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a sorte, o tawfiq, esta grande oportunidade de poder liderar uma comunidade muçulmana. Então estou a falar com líderes das comunidades muçulmanas. É para vocês que eu dirijo esta minha conversa de hoje. Em relação à questão da lua, prezados irmãos, em primeiro lugar, saibam que a questão da lua, e como já devem saber, cria divisões, separa as pessoas, as famílias, num dia que devia ser de celebração para todos, para estarem em família. Separa as famílias. Exemplos disso já não preciso repetir, já falei sobre isso e já vimos bastante. No entanto, muitos irmãos dentre vocês têm adotado uma postura que não condiz com a grande responsabilidade que tendes em frente desta comunidade, não condiz com a qualidade ou as características que deviam ter, não é, ao liderar uma organização, uma comunidade, não é, desta natureza. As qualidades que deviam ter era compaixão, não é? Compaixão, amor ao próximo. Essas são as qualidades que fazem com que o indivíduo se predispõe para servir. É compaixão, amor ao próximo, o desejo, al-ithar, sacrificar os seus próprios interesses, dar preferência aos outros acima de si próprios. Aquilo que chamam de filantrópico, um sentimento filantrópico, um sentimento de humanismo. E essas são as qualidades de uma pessoa que se coloca à disponibilidade da comunidade para servir aqueles que mais necessitam. Então, com estas qualidades, não se espera que hajam pessoas a impor um Eid para uma comunidade, a determinar e a mandar, a forçar a comunidade a praticar ou a seguir o Eid. Atenção, Eid, não é? Numa certa data. Entendam que as comunidades muçulmanas africanas, em particular, não é? Nas nossas mesquitas, sobretudo nas zonas periféricas, um grande número, mas muito grande número dessas comunidades muçulmanas, elas têm origem, por exemplo, no norte, onde a maior parte da população frequenta e faz salat de Eid normalmente, sem pressão nenhuma, na primeira oportunidade que tiverem, seguem a lua da Arábia Saudita, neste caso. A maior parte da comunidade muçulmana que vocês dirigem são Ahnaf, seguem a escola de Imam Abu Hanifa. E a escola de Imam Abu Hanifa dá preferência ao princípio da lua universal. É indiscutível essa questão. Já ficou claro isso. A escola de Imam Shafi, os Muta'akhirin, não é? Aqueles que são o grupo dos Muta'akhirin, como posso dizer, da idade moderna, da atualidade. Esses todos defendem o princípio da lua universal. Imam Malik idem, seguem o princípio da lua universal. Defendem este princípio. Ahmad bin Hanbal, igualzinho. Portanto,
o princípio que mais une a comunidade muçulmana no nosso país é o princípio da lua universal. Dirigindo uma organização de muçulmanos, se não tem certeza disso, faça um pequeno inquérito. Sente com o seu Jamaat, vai procurar saber lá o seu Jamaat qual é a posição que eles preferem. Qual é o dia em que as suas famílias não é, frequentariam ou fariam um salat de quê? De Eid. Faça esse levantamento. وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que os assuntos dos muçulmanos são tratados com base em o quê? Em shura. Consulte a eles. Consulte a eles porque essa é uma questão, não é? Estamos a dizer que a maior parte dos ulamás estão deste lado da lua universal. Então, você como dirigente ou como líder é que está a criar a coisa nova. A coisa nova estranha à comunidade aqui, essa coisa da lua local, que não é prática, não está dentro não está escrito dentro da vossa escola, a escola de Imam Abu Hanifa. Não está lá. Portanto, se tendes dúvida, consulta a comunidade qual seria a melhor posição. Ou, no mínimo, liberte o masjid. Deixe que as pessoas façam livremente de acordo com aquilo que é a sua inclinação. Não estamos a falar de coisa haram, halal aqui. Estamos a falar de rajih, daquela que é a posição mais seguida, em contradição com aquela que é de uma minoria. Atenção, de uma minoria, que fique claro isso. Esta insistência da lua local é a insistência de uma minoria. Uma minoria quer em termos de escola, porque é apenas os que defendem essa escola são os mutaqaddimin da escola de Imam Shafi. Só os mutaakhirin da mesma escola defendem o princípio da lua universal. Escola de Imam Abu Hanifa, lua universal. Ahmad bin Hanbal, lua universal. Imam Malik, lua universal. A maior parte da nossa população aqui moçambicana, lua universal. Aqui em Moçambique, a nossa comunidade, conforme eu expliquei num dos áudios anteriores, aqui em Moçambique apenas barelos é que nunca vão celebrar de acordo com a lua universal, porque não seguem os árabes, não vão seguir a lua universal, dizer a lua da Arábia Saudita, porque eles têm problemas em seguir a Arábia Saudita, principalmente em seguir os árabes. E um dia eu vou fazer um vídeo somente para explicar esta contenda entre os Barelwi e aqueles que eles chamam de quê? De Wahhabis, ou por outro, Salafis, ou chamam de, seja qual for o nome, entre os nossos irmãos árabes da Arábia Saudita. O problema deles é com o regime saudita e com Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. E esse é um assunto para um outro vídeo. Eu vou explicar exatamente para a comunidade saber qual é o problema que existe, porque é que eles não fazem salat, por exemplo, atrás, embora já tenha explicado isso, mas que preciso explicar de forma histórica, numa abordagem histórica, para perceber um bocado da história do Islã e em particular dos árabes e da Arábia Saudita. E como é que isso acaba nos afetando a nós. No entanto, neste vídeo de hoje eu quero dar-vos conselho a todos aqueles que estão em frente de uma comunidade. Não usem essa oportunidade para impor o vosso nafs, impor o vosso desejo, o vosso capricho. Não, porque eu sou dono do masjid. Você está com 80% do Jamaat contra a sua posição. 80%, 90%. Tem masjids, subhanallah, 90% e tal. Aliás, tem masjid que é quase 100%. É só ele o presidente. E nem vive naquele bairro, vive noutro sítio. Mas ele impõe lá a sua ordem. Impõe lá o seu comando. Para quê, meus caros irmãos? O profeta sallallahu alaihi wasallam, aconselhando sua filha, Aisha radiallahu ta'ala anha, disse: filha, se você quer a aproximação de mim no dia da Qiyamah, فأحب المساكين وقربيهم, amai os pobres e se aproxime a eles. Amai os pobres e se aproxime a eles. Conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam, para quê? Para a sua filha. Ainda disse mais: Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ahshurni yawm al-qiyamah fi zumrat al-masakin. Rawahu Tirmidhi. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fez um dua: oh Allah, me faça viver feito um pobre. Como um pobre. Tá? Humilde. Me faça viver humilde. Como vivem os pobres. São humildes. Não são arrogantes. E o profeta não queria. Aqui o dua do profeta é para lhe afastar da arrogância. Al-mutakabbir. Pompa. Exibicionismo. Arrogância. Orgulho. O profeta afastava-se dessa qualidade. Ahini miskina, o significado deste hadith: me faça viver humildemente.
Este é o significado do hadith. وأميتني مسكينة, e me faça morrer assim mesmo, na humildade. واحشرني يوم القيامة في زمرة المساكين, no dia da Qiyamah me faça levantar junto, na assembleia ou no grupo dos humildes, das pessoas pobres. Meus caros irmãos, este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Este conselho para a sua filha Aisha radiallahu ta'ala anha deve servir de lição para cada um de nós. Que aquelas pessoas que dependem de nós, está a perceber? Nós não fazemos um favor em estar junto delas. Nós nos aproximamos delas para o nosso bem. Nós estarmos juntos com o profeta sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah. Está a perceber? E nós devemos aprender a humildade dessa gente. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez doar. Allahumma ahyini miskina. Me faça viver humilde como vivem esses pobres. Então, este é o doar do profeta sallallahu alaihi wasallam, humildade. E um indivíduo não pode pegar uma organização islâmica, estar em cima e liderar uma organização islâmica para ficar impondo a esta comunidade islâmica seus caprichos. Atenção que são caprichos. Estamos aqui a repetir vezes sem conta que a posição mais clara, mais unificadora do nosso Jamaat, da nossa comunidade, é a posição da lua universal. Estamos a falar isso de forma inequívoca, clara. Está descomprometida. Estamos aqui a dizer e repetir isso várias vezes. E ninguém ousa em falar o contrário, levantar e explicar que estamos errados no que estamos a dizer. Não estamos errados. Vários álimos sabem e congratulam por estarmos a dizer a verdade. Álimos fazem isso. Alhamdulillah, porque sentem e sabem que isso é a verdade. E no entanto, prezados irmãos, alguns irmãos, vocês aí, como líderes, está que nem sabem, muitos deles não sabem nada de Din. Não sabem nada de Din. Muitos de vocês ficam impondo os álimos, que a maior parte deles estudaram. Quando digo álimos, são pessoas que estudaram. E na sua maioria, não é? Na sua maioria, são desta opinião. E aqueles poucos que não adotam isso têm, pelo menos, no meu ponto de vista, já que não encontro uma outra justificativa, lógico, à luz de Sharia, deve ter algum outro interesse. Há muitos outros interesses, já falámos isso nas luas. Aliás, nos outros vídeos sobre essa questão da lua, já falámos desse aspecto. Não é? Que há muitas coisas que estão interligadas com esses relacionamentos de sangue, de família, de comércio, de compra e venda, e de amizades, e por aí em diante, uma conjuntura que prende alguns outros álimos a essas questões. Que o Allah conhece álimos que já falaram disso. Não toca neste assunto, porque este assunto aqui vai comprometer o quê? Vai comprometer a questão este assunto não pode ser falado aqui, porque vai comprometer a questão de quê? Dos patrocinadores. Então, esses patrocinadores ficam, entre aspas, Wallahu alam, muitas das vezes é um bicho só que está na cabeça da própria pessoa, nem são os tais patrocinadores que impuseram qualquer condição dessa natureza. São ideias de pessoas que ficam criando ou vendo fantasmas de dia e que ficam criando esses pensamentos de que alguém vai parar de patrocinar, de ajudar, porque eu fiz na lua local. Isso é falso. Ninguém vai deixar de ajudar a você porque você decidiu seguir a lua local. Wallahi, as pessoas gastam, na sua maioria, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Não gastam para você seguir a lua local ou a lua, seja qualquer que for. Portanto, prezados irmãos, líderes, imãos, dirigentes das organizações, não imãos, me refiro aos dirigentes das organizações, é para vocês que estou a fazer este vídeo, apenas aconselhar, dizer, e eu poder dizer um dia que eu disse, eu chamei a atenção. Isso é um erro. Voltem para trás. Deixem as comunidades livres. Deixem as comunidades fazer a salat no dia em que elas quiserem celebrar a Eid. Não condicionem ajudas. Isso invalida o zakat. Se for vosso, invalida o vosso zakat. Se for dos outros, ainda pior. Compromete o zakat de pessoas que nada têm a ver com esse vosso, com essa vossa tomada de decisão de andar a chantagear comunidades em função do que se seguem ou se não seguem. Se quiserem, seguem vocês, mas deixem as outras pessoas livres. Isto, se vocês quiserem, inshallah, a proximidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque já estás a fazer uma coisa muito grande. Estar próximo e a servir essas comunidades desfavorecidas. Isso é uma dádiva
de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, prezados irmãos, este é o meu apelo e o meu conselho que eu queria fazer neste vídeo de hoje. Neste Ramadã eu decidi conversar com todos sobre esta questão. E neste momento estou a conversar com os líderes das congregações, das configurações ou das organizações, das associações, das mesquitas. Respeitem as vossas comunidades, respeitem a opinião deles, escutem, perguntem a eles, respeitem os vossos álimos. Peça aos vossos álimos, as pessoas que vão dizer, dá-me um conselho sincero. Peça um conselho sincero. Peça um conselho sincero. Diga, Molana, meu alim, ou fulano, dá-me um conselho sincero. Qual é a melhor posição para eu tomar? E siga essa posição. Então era este apenas o conselho que eu queria deixar convosco hoje. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.